Boa tarde, estamos aí com mais um Panorama Brasil ao vivo na Causa Operária TV, terça-feira, 2 de março de 2021, com as notícias de norte a sul do Brasil. Você sabe, estamos aí sempre no ar, de segunda a sexta, com o que acontece em todas as regiões, um resumo nacional aqui dos principais acontecimentos. Hoje a gente fala da região sul com o companheiro Matheus Vetter e do centro-oeste com o companheiro Tiago Assad. Daqui a pouquinho eu passo a palavra para eles. Primeiro, quero te convidar a se inscrever na Causa Operária TV, se não tiver inscrito, e curtir e compartilhar o nosso link aí nas suas redes sociais. Ajude a Causa Operária TV a chegar mais longe. Aproveito também e falo com você um pouquinho da nossa Universidade Marxista de Férias. A 46ª Universidade de Férias está se encerrando agora. O curso O que foi o Stalinismo, uma análise marxista com o companheiro Rui Costa Pimenta, ainda tem 4 aulas. Hoje, terça-feira, é uma delas, né, haverá uma delas, e na próxima quinta, terça e quinta-feira novamente, a gente encerra a discussão sobre o que foi o stalinismo até, né, cobrindo aí o período de ascensão do stalinismo ao poder até a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, perdão. Menciono isso daí porque, na sequência, a partir da segunda quinzena de março, nós iniciaremos aí a realização das escolas marxistas, cursos regionais, municipais, que vão acontecer em todos os locais, em regime misto, para que aqueles que não puderam acompanhar um curso de fôlego, como é o da Universidade de Férias, possam ter aí acesso a uma versão mais resumida, compacta do conteúdo, apresentado aí por militantes e dirigentes do partido de norte a sul do país, em cada cidade. Então, em breve a gente vai divulgar aqui o nosso portal com o calendário completo para você ver as aulas nos mais de 200 locais em que nós pretendemos realizar o curso e poder participar também, tirar suas dúvidas e participar da discussão de um tema histórico, teórico e político tão importante para a construção de um partido operário e revolucionário como o Partido da Causa Operária. Vamos à nossa pauta. Vamos começar pelo Centro-Oeste. O companheiro Tiago Assad nos colocou aqui que apareceu agora um protesto inusitado dos motoristas de aplicativo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Inusitado mesmo porque, pelo que ele comentou, são 50 centavos no tanque mais a nota fiscal. O que acontece? O que os motoristas de aplicativo querem com esse manifesto? Tiago, boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Matheus e os companheiros que já estão assistindo. A gente está vendo uma categoria aqui ainda, uma formação incipiente, mas manifestando o seu desagrado com a alta dos combustíveis, né? A alegação aqui dos motoristas de aplicativo é de que esses aumentos impactaram o rendimento dele em até 35%. Quer dizer, num momento como esse de carestia, é uma coisa muito expressiva. Os motoristas de aplicativo eles não contam ainda com um sindicato próprio, então a forma como foi encontrada para manifestar o repúdio deles, a indignação deles com a política de preços da Petrobras, acaba sendo uma forma talvez não contundente assim. Eles estão fazendo aqui abastecendo seus veículos em 50 centavos e exigindo a nota fiscal, né? Mas o fato é que é uma categoria que tá sendo duramente atingida pela política de preços da Petrobras, que é a política tanto do Bolsonaro quanto do atual presidente da empresa, o Castelo Branco, mais ligado ao imperialismo. E essa categoria, ela, aqui em Campo Grande, eles ainda não têm um sindicato, mas já têm algumas organizações eu conversei com alguns motoristas, eles chegam a reunir aqui 4.000 motoristas de aplicativo, e a situação aqui está muito difícil para eles. Eles denunciam a dificuldade muito grande em se manter durante a pandemia, e dificuldades essas que aumentam ainda mais agora com o aumento dos combustíveis.
E, sem dúvida, uma categoria muito importante. São operários, finalmente, né, apesar da característica não tradicional, mas são operários do setor de transporte que, sem dúvida nenhuma, os militantes da causa operária, a gente tem que estar mais perto deles para ajudar esse pessoal a se organizar para montar um sindicato, evoluir politicamente, né, Rafael? Justamente. Bem, falando ainda sobre transporte, vou pedir para o companheiro Matheus Vetter falar para a gente aqui sobre a reclamação, né, da falta de ônibus em Porto Alegre. O que está acontecendo aí? Bom, o Sul, só para relembrar, né, peço para o companheiro contar um pouquinho, lembrar um pouquinho para a gente aqui, que o Sul tem sido palco aí de uma longa, né, discussão, uma longa batalha com relação aos transportes, particularmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, né? Boa tarde, Matheus. O que está acontecendo aí? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Thiago, todos os companheiros que acompanham a Causa Operária TV. Bem, a situação é que houve um decreto estadual, regional, na verdade, os três estados do Sul, eles têm em acordo no decreto essa cláusula, que prevê 50% na lotação dos transportes, seja coletivo ou seja intermunicipal e estadual. E aí o que acontece é que os monopólios do transporte, que são responsáveis pelos transportes, principalmente nas capitais, eles não reforçaram as suas frotas, né? Então a população está reclamando aí que eles têm que ficar cerca de 1 hora esperando ônibus, porque para quem não entende, a situação está funcionando da seguinte maneira: não pode circular pessoas em pé nos ônibus da capital rio-grandense, Porto Alegre, né? Então, o cobrador de ônibus, à medida que ele vê que o ônibus está cheio, todos os bancos estão ocupados, ele não permite que ninguém mais entre no ônibus. A pessoa tem que pegar o ônibus seguinte. Mas as empresas não montaram nenhum esquema para aumentar o número de pessoas, de linhas, número de horários, número de ônibus, né? Porque, lógico, como monopólios, o que eles querem é manter os seus lucros. Para os capitalistas aí de transporte, quanto mais lotados tiverem os ônibus, melhor. E há inclusive aí denúncias de que o que está acontecendo em Porto Alegre não está acontecendo em outras regiões do Sul, mas não porque as empresas colocaram mais ônibus, e sim porque as empresas estão literalmente cagando e andando para o decreto. Ou seja, estão superlotando os ônibus e seja o que Deus quiser. Como Deus não existe, o resultado está aí. Justamente, né? Bom, mais uma notícia local, voltando aqui para o Centro-Oeste, vamos falar aqui um pouquinho da situação curiosa, né, na fronteira com o Paraguai. Uma latifundiária proibiu os paraguaios de falarem o Guarani. É possível isso daí, Tiago? É mais um exemplo da brutalidade com que o latifúndio trata os seus trabalhadores, né, Rafael? Que de muitas formas ele é ainda mais desmedido do que o realizado em outros campos da atividade econômica. Esse caso ele se deu com aqui no município de Parinhos, fica na fronteira aqui com o Paraguai, né? E aqui a gente não conseguiu pegar o vídeo, mas foi um áudio, na verdade, que causou uma repercussão muito grande, sobretudo no Paraguai, porque se trata de um idioma oficial do Paraguai. O país ele tem o espanhol e o guarani, ou seja, a língua oficial desse povo. Ficou proibida aqui nas fazendas aqui dessa latifundiária brasileira, que proibiu os trabalhadores, na verdade, aqui uma estratégia que remete ao período da colonização do Brasil, né? De dificultar os trabalhadores se comunicassem, né, se articulassem, inclusive politicamente,
E a gente vê tem uma medida aqui do retrocesso brutal que o país vive quando situações como essa vêm a público. A fazendeira chama-se Janice Neukamp Haverhot e ela simplesmente depois que o áudio da sua bronca aqui nos funcionários para que eles não falem o idioma nativo deles viralizou, ela simplesmente desligou o celular. A imprensa destaca que, sobretudo a imprensa destaca que não foi possível contatar ela para saber mais esclarecimentos, mas a gente vê a forma fascista mesmo com que o latifúndio trata a população, né? E essa importante mão de obra presente, sobretudo no sul do estado de Mato Grosso do Sul, que são os paraguaios, muitos de origem indígena que falam o Guarani ficam proibidos assim de se comunicar, de se expressar, né, Rafael? Não, é um absurdo, né? Uma verdadeira ditadura e uma situação coloca o mundo de ponta cabeça. Né? Bom, vamos lá, mais uma então agora sobre a saúde. Né? Nós estamos aí às voltas com as medidas restritivas, né? A ação de governos de norte a sul do país para reprimir a população ao invés de combater o vírus, né? Combater a própria população e não o vírus. E agora deputados estaduais querem aprovar, né? Não, aprovaram a multa no Mato Grosso do Sul de R$ 88 mil para quem furar a fila da vacinação. É isso mesmo, Tiago? Por que eles não aprovaram uma multa, né, para o governo que não providenciar as vacinas o mais rápido possível? Né? Poderiam fazer alguma coisa do tipo. Né? Por que penalizar a população? É outro caso também que mostra bem o caráter do regime político que vive, né, Rafael? Porque é isso que você está colocando. Nós temos aqui, nós tivemos recentemente a denúncia de que o governo do estado estava armazenando aqui leitos, camas hospitalares e equipamentos hospitalares também diversos que poderiam estar ajudando aqui, de alguma medida, a evitar o colapso da saúde pública, que a gente vai falar mais para frente. Mas isso não é multado. Os ônibus, eles aglomeram uma população aqui, a gente falou na semana passada, mas isso também passa normal. E os sapientes deputados aqui, geniais deputados de Mato Grosso do Sul, eles tiram a ideia de multar a população por furar a fila aqui da vacinação. A primeira pergunta que a gente é levado a fazer, se a pessoa que tem R$ 88 mil para ser multado, ela vai ser multada efetivamente? É óbvio que não, é só mais uma lei repressora, né? Uma pergunta retórica essa, porque se trata somente de uma lei repressora para punir a população. Aqui, seguindo a lógica da luta de classes que a gente está submetido, não é preciso muita imaginação para perceber que nenhum dos deputados, nenhum dos ricos aqui, nenhum dos latifundiários, ninguém da classe dominante que for pego furando fila da vacinação vai ser efetivamente sofrer algum tipo de sanção, né? Mas a população com certeza você vai achar pobres aqui em algum momento, multados em R$ 88 mil, e aí sabe-se lá agora também quais as consequências, mas a gente está vendo que o regime político ele se fecha sempre nesse sentido, de reprimir, endurecer ainda mais contra a população. E uma coisa interessante também, um comentário a respeito, é que isso está acontecendo na mesma. Na semana passada, no final de semana passada, a gente teve o caso de uma desembargadora que ajudou o filho dela a escapar da prisão lá por tráfico de drogas, só que a pena para ela foi a aposentadoria, né? Nós não defendemos naturalmente o tráfico de drogas, mas é uma lei repressora que está aí e é responsável por encarcerar pobres em massa no Brasil inteiro.
Mas quando se trata dos elementos mais poderosos da alta burocracia estatal e da burguesia, essas leis repressoras elas nunca chegam, como é o caso como vai ser fatalmente o caso dessa aqui da lei de punição para quem fura fila. Não vai chegar para quem efetivamente burla as leis, né? E consegue privilégios aqui inacessíveis, mas com certeza a gente vai ter pobres aqui, Rafael, sendo punidos por isso ainda, porque a coisa está descambando para um nível cada vez mais grotesco aqui, conforme também a, a própria falta de ação do poder público com a pandemia se mostra mais ameaçadora, né? Bom, eu pergunto para o companheiro Matheus Vetter, né, o que significa isso em Santa Catarina, em que os médicos, né, cobram vacinas e punição para quem descumprir regras. Qual que é a situação? Tem relação com o que o Tiago acabou de falar, Matheus? Então, a Associação Catarinense de Medicina, que representa aí os médicos, né? Eles lançaram uma carta e tudo mais. E entre as reivindicações, é tudo muito abstrato, não cobram nada material, mas sempre o que aí a pequena burguesia, a burguesia cobra por parte dos governos é a repressão por parte da população, é a punição, seja ela financeira ou seja ela até física, como a gente vai ver mais à frente, no caso do Paraná, onde o coronavírus está sendo tratado à base de gás lacrimogêneo e bala de borracha, né? Então a gente vê que nem o setor aí que encara a pandemia de frente tem clareza de qual é a política que deve ser seguida e cobra aí do Estado maior punição sobre a população, o que efetivamente não vai resolver nada. Já para a gente tratar de mais um tema ainda de Santa Catarina, tem interdição de uma unidade prisional aqui após um surto do coronavírus, né? O que era já de se esperar, né? Acho que a questão é quais são os outros surtos, né? Onde estão localizados os outros surtos de coronavírus nos presídios, porque isso daí deve acontecer de norte a sul do país. Qual que é a situação em Santa Catarina? Onde é que aconteceu isso daí, Matheus? Então, essa unidade prisional, ela é localizada em Porto União, uma cidade pequena aqui do estado de Santa Catarina, e ela, nesse último final de semana, dia 27 e 28, detectou 67 casos de coronavírus entre os detentes. Então, a juíza aí, que também é responsável pela unidade prisional, ela decretou isolamento da unidade prisional, ou seja, não pode entrar nenhum novo preso na unidade, e também os presos, seja ele provisório ou permanente, e os presos que tiveram liberdade condicional, que eles têm que retornar à noite para dormir na penitenciária, eles também vão ficar impedidos aí de entrar até o dia 31 de março. Cabe ressaltar que lá no início da pandemia já, o programa do Partido da Causa Operária para combater a pandemia tratava da questão dos presídios, e a gente defende até hoje a liberdade para todos os presos não perigosos, né? Então, é importante nesse momento aqui que a pandemia se alastra em diversos setores da população explorada, defender esse programa e defender a liberdade aí para todos os presos não perigosos, que seria 90% da população carcerária brasileira. Exatamente, né? Lembrando sempre uma informação como essa, que a população carcerária é constituída quase numa maioria, né, de presos ilegais, aí, presos antes, né, do julgamento de segunda instância, de gente que não tem condições de se defender e é totalmente vítima das arbitrariedades do Estado, né? E ainda querem piorar isso daí. Bom, voltando à pandemia,
temos aí a situação no Mato Grosso do Sul, em que a pandemia da Covid-19 se combina com a endemia da dengue, que está tendo aí um novo ascenso aí nos seus números. É isso mesmo, Tiago? É isso mesmo, Rafael. A gente está vendo agora, além dessa pressão extra da pandemia do coronavírus, que já está provocando aqui uma situação muito de um virtual colapso aqui do sistema de saúde público de Mato Grosso do Sul. Nós ainda temos o balanço de que a dengue, mesmo sem causar muito alarde na imprensa, ela já está apresentando aqui infecções da ordem de 25% maiores do que do ano passado. O, o estado de Mato Grosso do Sul agora já conta aqui com. Opa, só um momento. Nas últimas. Na última semana, desculpa, foram 931 novas notificações em apenas 7 dias, e o estado ainda tem mais quase 2.896 casos que estão sendo acompanhados aqui pelo Serviço Público de Saúde, para que dizem respeito aqui à situação descontrolada da dengue, né? O estado tradicionalmente nessa época do ano, março, nós ainda temos muito calor aqui com chuvas, então isso somado das situações advindas da falta de investimentos em infraestrutura básica, em saneamento básico, fazem com que Mato Grosso do Sul seja um dos estados com maior proporção aqui de vítimas da dengue em todo o Brasil. Um triste caso de campeão aqui nesse ranking macabro, né? Mas oficialmente nós já temos cadê? Nós já temos até o momento uma morte por dengue na cidade de Dourados, aqui em Mato Grosso do Sul, e mais de uma proporção aqui de infectados de 103,1 para cada grupo de 100 mil habitantes, segundo o boletim da Secretaria de Saúde. Isso aqui a gente tem sempre que lembrar, que é exemplo do que acontece com a pandemia. A subnotificação ela é enorme nos casos de dengue, muitos, inclusive em função da pandemia, não procuram os postos de atendimento de saúde, ou seja, na verdade, esses casos aqui eles são apenas aquele mínimo que não deu para ser escondido. O tamanho real da dengue ela é muito maior do que isso, e é outro fator também de pressão contra a população, né, Rafael? Justo. Bom, deixa eu aproveitar também e fazer mais um chamado a você que nos acompanha aqui, também conhecer a imprensa do Partido da Causa Operária na internet. Você pode encontrar aqui o nosso Diário Causa Operária, nosso DCO, no endereço causaoperaria.org.br. Todos os dias a notícia, a análise, a polêmica, jogo rápido em cima dos acontecimentos, você encontra aqui então no nosso Diário Causa Operária. É só acessar, ficar ligado na cobertura da situação nacional, internacional e muito mais. Bem, vamos lá para mais notícias da pandemia. Dessa vez vou passar para a situação no sul e depois a gente volta para o centro-oeste. Pelo seguinte, as UTIs é o colapso da saúde, né? As UTIs estão saturadas, adotadas aí medidas restritivas em toda a região sul, os 3 governos aí da região sul, e a medida restritiva parece, né, de cara já se assemelha aí às medidas repressivas cotidianas, usuais do Estado, da polícia contra a população.
É isso daí que está acontecendo, e eu peço para o companheiro Matheus dar os detalhes para a gente. Né? Como a gente escreveu no editorial do Jornal Causa Operária na semana passada, é a tentativa de parar o vírus na porrada, se for preciso, tipo, Matheus? Tava fechado. Esse vírus aí, como a gente já falou, ele é um vírus bastante perigoso, né? Você vê aí o aparato repressivo que é utilizado. É um vírus muito violento desse ponto de vista. Não se investe na saúde, mas se investe aí na repressão contra o povo. No Panorama Brasil, na terça-feira passada, a gente fez um balanço da vacinação no estado de Santa Catarina, na região sul, e falou que os 3 governos estavam se reunindo e tirariam um decreto. Atualizando aqui a informação, esse decreto ele foi na própria terça-feira, um pouco depois do programa, ele foi lançado, né? E basicamente é o que a gente já esperava. São medidas aí basicamente repressivas e que em pouco ou em nada vão mudar a situação da pandemia na região. Toda a região sul ela está com mais de 90% dos seus leitos de UTI ocupados, os 3 estados, chegando aí a cidades como, por exemplo, Blumenau, onde eu me localizo, com 100% dos leitos de UTI ocupados. A situação é tão grave que não é só os leitos de UTI que entraram em colapso, por exemplo. 70% dos leitos clínicos, ou seja, os leitos que tratam em situação ainda não tão grave, já estão ocupados. Ou seja, tem lugares aí que a população nem leitos de tratamento não intensivo tem. Estão sendo tratados aí nos corredores dos hospitais. Né? No estado de Santa Catarina, por exemplo, já são 6 o número de vítimas de pessoas que morreram à espera de leitos de UTI. Há a notícia de que pacientes sendo levados para serem tratados no Espírito Santo, porque não tem mais leitos de UTI no estado. Sendo que há cerca de 2 semanas, se eu não estou enganado, ou 3, a gente recebia pacientes de Manaus, né, porque a situação era, até esse momento, não tão grave quanto a gente se encontra aqui. No estado do Paraná, a fila para pacientes aguardando internação, seja de enfermaria ou UTI, é na casa de 578 pessoas, sendo que o governo do Paraná está abrindo 258 novos leitos. Ou seja, nem os leitos que eles vão abrir vão dar conta da demanda atual. Para vocês terem ideia, a cidade de Matinhos, no litoral do Paraná, é uma cidade com 35 mil habitantes. Nos últimos 2 meses, nos primeiros 2 meses do ano, registrou 672 casos de Covid, quando só nos 12 meses do ano passado todo, ela registrou 894. Então, nesses primeiros 3 meses, ela já vai bater o ano passado todo. A situação da pandemia é muito pior do que foi no ano passado. A matéria aqui do El País, ele dá conta que os estados, por exemplo, deixa eu pegar aqui, o estado do Paraná, por exemplo, contou com um aumento de 54% nos últimos 14 dias, no número de óbitos, né? Não, desculpa, esse é o estado do Rio Grande do Sul. No estado de Santa Catarina, no dia 17 de fevereiro, eram 26 óbitos por conta do coronavírus. Agora no último sábado, dia 27, foram 72 óbitos, um crescimento de 60%. Isso daí tudo, Rafael, é porque os governos aí que antes eram encarados como governos científicos não estão dispostos a fazer absolutamente nada.
e ficam jogando sempre a culpa da pandemia nas costas da população. A da vez aqui é o carnaval. O carnaval que fez a pandemia estar nessa situação aqui no sul do Brasil. Uma outra questão que a gente cabe ressaltar, que espanta também, é que no plano de vacinação não consta o setor produtivo da sociedade, os jovens. Então aí fala que há uma mudança no quadro de ocupação da UTIs e que a maioria agora são de pessoas com 40 anos ou menos. Porque, obviamente, essa população, se vocês forem ver, não está em nenhuma etapa da vacinação. Simplesmente o setor mais produtivo da sociedade não tem plano de ser vacinado no Brasil. Que é uma coisa, inclusive, que a gente deve se atentar aí, né? A classe operária não vai ser vacinada, os trabalhadores do transporte coletivo não serão vacinados. É um crime aí o que os governos estão fazendo contra a população. E para vocês terem ideia da demagogia que chega, o lockdown em Santa Catarina, ele começa às 23 horas de sexta-feira e termina às 6 horas de segunda-feira. Ou seja, o coronavírus só funciona aqui no estado no final de semana. É tão escancarado que você vê aí até a esquerda pequena burguesa que antes caía no conto do vigário aí desses governadores científicos, chutando o balde, falando que não dá mais, é insustentável essa situação aqui. Eles estão brincando com a cara da população e estão mesmo. Não, tão mesmo, com certeza. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Para a gente encerrar, Tiago, um rápido informe aqui da situação do colapso da saúde no Centro-Oeste e no Mato Grosso do Sul. Né? As medidas aí para não deixar os hospitais lotarem, obviamente, já foram vencidas, né, pelo colapso geral da saúde. O que mais está acontecendo? O, grande parte do estado aqui já tem hospitais com 100% de lotação, Rafael, e outros que não estão com 100%. São a média da cidade de Campo Grande, que é a capital, que tem 91%, quer dizer, é um virtual colapso. E a exemplo do que o Matheus colocou aqui do informe do Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, a proposta do governo para esse momento onde já não há mais atendimento, virtualmente não há, aqui não dá para passar todos os números agora por causa do horário, mas assim, a gente ainda tem uma situação de muitos casos que a esmagadora maioria dos casos, na verdade, não estão hospitalizadas. A maioria das pessoas com caso confirmado está em casa, porque o Estado não tem como atender essa população, mas ainda assim o governo insiste que está na hora de voltar às aulas, é uma ameaça que está muito presente aqui no Estado. A rede pública começou agora o acolhimento dos estudantes para benefício aqui do genocídio, só pode ser, né? E mostra que a juventude aqui, sobretudo, ela que está severamente ameaçada agora, como o Matheus colocou agora, não está de maneira nenhuma isenta aqui, livre do risco. A gente vai ter que se mobilizar aqui, os estudantes do Estado, secundaristas e a universidade também, para combater mesmo, para pôr um fim a esse regime ditatorial aqui que só está fazendo isso, né? Não faz absolutamente nada para contra a pandemia e aquilo que faz é jogar para a mão a esse tipo de ataque grotesco contra as aulas no ensino secundário e também na cidade federal aqui de Mato Grosso do Sul. Tá certo. Bem, obrigado aí aos dois companheiros pelas informações, os comentários, a análise aqui da situação no Centro-Oeste e na região Sul. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV. O nosso Panorama Brasil está no ar de segunda a sexta a partir do 12h15. Amanhã tem mais e a gente se vê lá.